Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? É uma alegria para mim poder estar aqui nessa noite, junto com esse grande amigo aí, pastor Hernani, que tivemos a grata satisfação de estarmos conhecendo e podemos estar andando juntos, né? Como ele falou sobre a unidade é algo fundamental para a Igreja de Cristo. Nós precisamos estar unidos. A Igreja de Cristo não é uma placa, não é uma denominação. A Igreja de Cristo é uma só. Não são várias igrejas, é uma igreja. Quando Cristo vier para buscar o seu povo, ele vai levar uma igreja. Amém? E que nós sejamos encontrados entre esse povo, né? Amém? Queremos subir, né? Não queremos perder o nosso tempo aqui, né? Queremos estar preparados para nos encontrarmos com o Senhor na glória. Como foi falado, eu sou o pastor Paulo Almeida, sou pastor da Casa de Oração Nações em Cristo, ali em Aragarças. Estamos aqui na região há quase 5 anos, trabalhando para o reino de Deus, na responsabilidade de semear a boa semente, né? E Deus tem nos abençoado ao longo desse tempo com muitas pessoas que nós temos encontrado pelo caminho, que tem acrescentado nas nossas vidas, né? Tem acrescentado nas nossas vidas, e é sempre uma grata satisfação podermos estar reunido com o povo de Deus, seja onde for, em qualquer lugar. Nós nos sentimos honrados em participar de momentos como esse, onde nós celebramos a Cristo Jesus. Enquanto isso, eu vou abrindo meu tablet aqui. Glória a Deus, né? Vamos conectar aqui no Wi-Fi e vai dar tudo certo, né? Gostaria que, por gentileza, você que trouxe a sua Bíblia, abrisse sua Bíblia lá no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 8. Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, Deus tem uma palavra para as nossas vidas. No dia que o pastor Hernani me chamou para vir aqui, eu falei, eu já sei o que eu vou pregar. E aí, naquela mesma semana, eu estive na quarta-feira lá na Decinais, no Pontal. Na quinta-feira eu estive lá na igreja presbiteriana. E quando eu saí lá da presbiteriana, Deus falou, não é isso, é outra coisa. É interessante como Deus traz algo aos nossos corações e como Ele confirma, como Ele testifica. Porque tudo que foi falado aqui, não precisava mais nem pregar, pastor, já estava tudo certo já. Deus já falou aquilo que Ele queria falar. Já falou aquilo que Ele queria falar. Se o culto encerrasse agora, você já estaria indo para a sua casa com o recado de Deus para a sua vida. Mas a oportunidade nos foi dada, né? Vamos entrar um pouco mais a respeito desse assunto. Evangelho de Marcos, o capítulo de número 8, do versículo de número 34 a seguir, a palavra do Senhor nos diz assim: E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor a mim, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Versículo 36. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Jesus, ele nos propõe a oportunidade de segui-lo e apresenta os critérios e as condições para que isso aconteça. Seguir a Jesus, andar com Jesus, não é de qualquer maneira. Para que nós possamos ter uma vida com Deus, para que nós possamos desfrutar daquilo que Cristo fez por nós, nós precisamos ajustar a nossa vida com a vontade de Deus, com aquilo que Deus tem para nós. É interessante quando nós olhamos para esse texto, porque Jesus ele começa dizendo, se alguém quiser. Ele não fala, você tem que vir. Ele coloca à disposição. Se você quer,
seguir a Jesus. Então, você faz uma escolha, você toma uma decisão, você compreende as verdades de Cristo, o Espírito Santo trabalha em seu coração, como Jesus diz lá no Evangelho de João, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas a decisão é minha e sua. Como esses irmãos que hoje de manhã desceram as águas, né? Decidiram, tomaram a decisão de seguir a Cristo, de andar com Cristo. E Deus, ele nos coloca essa oportunidade de nós escolhermos uma vida, de nós escolhermos a maneira como nós queremos viver nos nossos dias aqui na terra, até o dia em que ele vier para levar a sua igreja para morar com ele. E é interessante nós falarmos sobre isso, porque nos últimos tempos nós vemos muitas pessoas andando sem direção, sem propósito de vida, sem uma causa, sem um objetivo, sem, uma razão, muitos se questionando o porquê que eu vim ao mundo, o porquê que eu existo, o porquê que eu estou aqui, qual a razão da minha existência. É assim ou não é? Você olha para os mais jovens, estão perdidos, procurando uma resposta para a sua vida. E muitos andam dessa maneira, trabalham, compram, vendem, produzem, desgastam, constroem coisas e no final de tudo não encontram uma resposta para a sua existência, para a razão do seu ser. Muitos se perguntam, né? Se você perguntasse para alguém, por que você vive? A pessoa iria te responder, bem, eu vivo para trabalhar. E aí você perguntaria para ela, por que você trabalha? Eu trabalho para ganhar dinheiro. Aí pergunta para ela, por que você ganha dinheiro? Bem, eu ganho dinheiro para comer, para comida, para manter a minha casa. E para que você quer ter comida? Para ter saúde. Para que você quer ter saúde? Para trabalhar. E vive aquele ciclo. Quantos se encontram nesse ciclo? Parece que está evoluindo, parece que está crescendo, parece que está avançando, mas de repente está no ponto onde iniciou. Não mudou a situação, não mudou nada. Mas quando Jesus ele nos convida para vir para Ele, quando Jesus ele nos chama para andar com Ele, Ele não nos chama para vivermos em um ciclo, a mesma coisa, repetindo a vida, repetindo as mesmas coisas. O andar com Cristo é uma vida de novidade. A cada dia que nós andamos com Ele, a cada dia que nós abrimos o nosso coração para Ele e nos rendemos a Ele, coisas novas nós experimentamos a cada manhã, a cada instante. Porque você pode pegar, por exemplo, a palavra de Deus e examinar as Escrituras. Você lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Se você voltar novamente lá em Gênesis para começar a ler a Bíblia, você vai encontrar coisas que você ainda não encontrou quando você já leu aqueles mesmos versículos. Se você pega uma passagem pequena, um salmo, e começa a meditar e ler a cada dia aquela mesma passagem, todo dia Deus vai ter algo novo para a sua vida naquele mesmo lugar, naquela mesma passagem, porque as coisas de Deus, elas se fazem novas todos os dias. Mas Jesus, ele coloca para nós uma escolha. Ele diz para nós, se você quiser vir após mim, você não é obrigado a vir. Se você quiser, você pode ficar vivendo esse ciclo, Começa, pensa que está evoluindo ali um pouquinho, você está lá no começo de novo, e pensa que vai avançar novamente e retorna, E aí as pessoas ficam deprimidas, oprimidas, ficam cansadas da vida, ficam desgostosas, Ficam chateadas e começam a se questionar o porquê eu estou aqui, qual a razão da minha existência. E o que Cristo tem para as nossas vidas essa noite é justamente isso. Jesus, ele nos convida para virmos após Ele, para andarmos com Ele. Ele nos mostra que para vir com Ele há uma necessidade de uma renúncia. E às vezes muitos eles deixam de seguir a Jesus por causa do peso dessa renúncia. Eles olham, puxa vida, tomar a cruz, negar a mim mesmo. Você sabe o que é negar a si mesmo? Não é fácil. Você dizer não para as suas vontades. Você dizer não para os seus propósitos. Você dizer não para os seus sonhos. Você dizer não para os seus planos. Em 2017, eu estava em Cuiabá, tirando o passaporte, arrumando emprego na Europa e planejando minha mudança para a Europa. Em 2015, Deus tinha falado comigo para vir para
Aragaças. Não foi para Barra, não foi para Pontal, foi para Aragaças. Deus falou comigo, eu falei, oh Deus, que lindo o Senhor falando comigo, mas amém. Não vou não, não vou. 2017, estava preparando passaporte, arrumando tudo, e as coisas tudo dando errado. Porque eu não estava no centro da perfeita vontade de Deus. Eu estava na vontade permissiva. Eu não estava totalmente no erro, no pecado, mas eu não estava fazendo aquilo que era o plano e o propósito de Deus para a minha vida. E eu sabia qual era a vontade dele. Mas quando chega 2018, final de 2018, Deus nos coloca em um ponto crucial, onde já não havia mais, ou nós iríamos perder a presença de Deus, ou nós obedecíamos a Deus e viríamos para cá. E nós escolhemos porque amamos a presença do Senhor. Nós escolhemos, Senhor, eis-me aqui, estamos indo. Largamos tudo que tínhamos lá de casa, deixamos tudo, porque lá é tudo 110, aqui é tudo 220, nada funcionava, nada dava certo. Viemos, sabe, só com a roupa do corpo e uma malinha com algumas coisinhas adicionais, né? Mas em obediência à vontade de Deus. Estamos aqui indo para 5 anos, trabalhando para o reino de Deus, e Deus tem nos honrado. Por quê? Obedecemos à vontade dele. Mas houve uma renúncia. O que Cristo está nos falando é justamente isso. Você precisa deixar as suas vontades para poder seguir a ele. Você precisa deixar os seus propósitos, você precisa deixar os seus sonhos, os seus planos. É como ele disse, se alguém quiser vir após mim, primeiro passo, você precisa negar a si mesmo. Você precisa dizer não para o seu egoísmo, você precisa dizer não para a sua soberba, para o seu orgulho, para o seu achismo, para a sua vaidade. Você precisa dizer não para tudo aquilo que você já construiu, que você já conhece, para deixar que Cristo construa algo sólido e firme na sua vida, algo novo, uma vida nova, para que Ele te leve a sair desse ciclo, para que Ele te leve a uma nova experiência. Você precisa renunciar, você precisa deixar Ele te conduzir. E às vezes nós olhamos para isso e parece tão pesado, mas por que nós olhamos para essas questões e achamos difíceis? Que nós comparamos com aquilo que nós já conhecemos. Nós fazemos uma comparação com aquilo que nós já vivenciamos. E quando Cristo nos chama, Ele não nos mostra, né, pastor Hernani? Ele não fala, olha, você vai começar aqui e vai terminar lá. Não. Ele só te fala, você vai começar aqui. E o restante, Deus, vai indo que eu vou te mostrar. Não foi assim com Abraão? Sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para onde? Vai lá para Canaã. Não, vai para a terra que eu vou te mostrar. Ah, para onde eu estou indo, Deus? Não sei. Vai, meu filho, só vai. Abraão, sim, Senhor, estou indo. E partiu, né? É assim que é a vida com Deus. A vida com Deus é andar de uma forma que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas o andar com Deus, nós temos uma garantia de que independente do que vai acontecer amanhã, Deus está cuidando de nós. Deus está nos amparando, Deus está nos auxiliando, Ele nos traz essa garantia. E às vezes essa questão da incerteza de um futuro nos leva a temermos e nos lançarmos, nos leva a pensar a respeito daquilo que vai acontecer e não nos deixa nos lançar àquilo que Deus tem para nós. Gera um desconforto nas nossas vidas, gera uma insegurança, isso é natural. É natural, você andar com Cristo, às vezes você vai ter essa insegurança. É natural, mas não deixe que essa insegurança, não deixe que esse receio, não deixe que o sentimento, às vezes, de um medo, de um futuro incerto, te impeça de continuar com Deus, de andar com Deus, de viver o plano e a vontade de Deus. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Deus, Ele é poderoso de suprir as nossas necessidades, de cuidar de nós. E essa é a vontade dele, porque ele mesmo declara, ele diz que nós precisamos, sabe, deixar as nossas preocupações com o que havemos de comer, com o que havemos de vestir, com o que havemos de beber. E nós devemos priorizar o reino dos céus e a sua justiça, porque as outras coisas ele vai fazer em nosso favor. É o que Deus quer fazer para nós. Desde o princípio da criação lá no jardim, quando Deus cria o homem, Ele planta o jardim antes de criar o homem. E depois coloca o homem lá no jardim, simplesmente para desfrutar de toda a provisão que Deus já havia feito. É assim que Deus trabalha, é assim que Ele quer trabalhar conosco, é assim que Ele quer trabalhar com você. Mas você precisa tomar a decisão de se lançar e andar com Ele, de fazer a vontade dEle, se render aos planos e aos propósitos dEle para a sua vida.
aquilo que Deus já falou ao seu coração, aquilo que o Espírito Santo está ministrando agora na sua vida, o chamado que Deus tem para você. Você precisa obedecer à voz de Deus, dizer para Ele: eis-me aqui, Senhor, sim, Senhor, eu estou indo, e fazer aquilo que Ele te chamou para fazer, para Ele te dar uma vida nova, para que você viva. Ele mesmo falou: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas para viver a vida em abundância que Ele tem para você, você precisa se lançar aos cuidados dEle, deixar Ele te guiar, deixar Ele fazer, deixar Ele cuidar de você. Porque esse é o plano dEle, esse é o propósito dEle. Mas a fé, de fato, ela não vale tanta renúncia se a pessoa não estiver preparada para viver por ela. Se você não estiver preparado para viver por meio da fé. Porque os que são de Deus, eles vivem por fé e não por vista. Eles andam por fé. Essa é a maneira que o cristão deve viver. Mas se você não estiver preparado para viver por meio da fé, não vai valer tanta renúncia. Você vai achar pesado, você vai achar dificultoso, você vai achar complicado se render, tentar andar com Deus, deixar Deus te conduzir. Você vai achar difícil, mas não tem outro caminho. Não tem outra direção. O Senhor, Ele te chama para você deixar aquilo que precisa ser deixado. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 4, ele fala a respeito de uma pessoa chamada Epáfras. Ele fala que é um deles, um servo de Cristo, que combate sempre em oração. Qual o propósito desse combate? Para que a igreja fosse conservada, firme, plenamente convictos de toda a vontade de Deus. Era a oração de Epáfras. Quando você vai em Colossenses capítulo 1, você vai ver Paulo orando pela igreja de Colosso da mesma maneira, para que eles permanecessem firmes e convictos da vontade de Deus. Quando nós compreendemos a vontade de Deus, quando nós entendemos o chamado de Deus para as nossas vidas, quando nós entendemos aquilo que Deus tem para nós estamos firmes e convictos naquela palavra. Nós nos lançamos e andamos segundo aquela palavra. Não há receio, não há temor, não há medo. Nós nos lançamos. Embora às vezes venha o pavor, vem ou não vem, pastor? Embora às vezes venham situações adversas, mas nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos em quem nós temos confiados, e nele nós estamos bem firmes e aguardando a resposta, a saída e a solução. Mas qual é a questão que nos impede, às vezes, de nos lançarmos? E talvez seja essa a sua situação. A vida com Deus, antes de nós andarmos com Deus, é como uma criança que está no ventre. É como uma criança que está no ventre no processo gestacional. A barriga da mãe, aquele lugar úmido, quente, escuro, é o melhor lugar para ela. É o melhor, não tem lugar melhor do que o útero da mãe. Até que se cumpra o tempo e ela sai para este mundo. E ela descobre que aquele não era mais o melhor lugar. E às vezes nós estamos em uma zona de conforto. Às vezes nós estamos como um feto sendo gerado, sabe? Ao ponto de nascer, ao ponto de sair para viver algo novo, para experimentar um mundo novo, para descobrir uma vida nova. Mas como nós conhecemos só esse ambiente, como eu falei, do feto no útero da mãe, como nós conhecemos só esse ambiente, nós estamos confortáveis com aquilo. E o sair dali é incerto, porque não conhecemos a luz, não conhecemos o ambiente seco, não conhecemos o calor externo, não conhecemos, sabe, as oscilações de temperaturas, não conhecemos. E às vezes é porque nós não conhecemos o futuro que Deus tem para nós, que nos impede de nos lançarmos para aquilo que Deus tem para nós. Mas essa noite o Senhor está falando para alguém aqui, para você sair de onde você está, para você tomar uma posição, independente de você saber o que está à sua frente, o que espera por você, e tomar uma posição como soldado de Cristo, e marchar em direção ao plano e propósito de Deus para a sua vida. O Senhor está te chamando nessa noite para você tomar uma decisão firme, convicta, confiante em Deus, como foi com Abraão. Abraão, sai, Abraão. Mas Deus, vou deixar meus familiares, a minha herança. Aqui tenho gado, aqui eu tenho plantação, aqui eu tenho tudo. Eu estou em casa, conheço todo mundo, vou para uma terra que eu nem sei para onde eu estou indo, nem sei quem eu vou encontrar.
como o pastor falou, veio de Cuiabá, né? O senhor veio de Cuiabá? Ou tem um familiar só em Cuiabá, né? Eu vim de Cuiabá também, sabe? Tem um familiar que está mais perto, né? Novo São Joaquim, né? Novo São Joaquim, não está tão longe assim, não. Mas não temos familiares aqui também. Nos lançamos segundo a promessa de Deus, segundo a palavra de Deus. E nós precisamos ter essa ousadia. Precisamos, é o plano de Deus, é a vontade de Deus. Não retenha, não tenha medo. Não seja incerto, não fique inseguro. Deus vela pela sua palavra para cumpri-la, é o que ele diz, Jeremias 1,12. Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. O que Deus está dizendo quando ele declara isso? Ele está dizendo que aquilo que ele falou, ele vai fazer acontecer. Se ele declarou, vai acontecer. Mais dia, menos dias, vai acontecer. Mas é como essa questão do feto lá no ventre. Às vezes nós não compreendemos o que está por lá de fora. A canção que foi cantada anteriormente, quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Mas quem não pisou, ele fica com receio, às vezes, de se lançar. E às vezes ele olha para o irmão do lado, que está na hora da adoração, se rendendo e chorando e glorificando a Deus. Ele fala, o que está acontecendo? E eu não vivo, eu não experimento isso. Mas não se rendeu, não se lançou, não foi em direção a Deus. A Bíblia fala, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. É você quem busca a Deus. Deus quer se revelar a você, mas você precisa ir a Ele. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa tomar uma decisão de seguir a Ele, de obedecer a Ele, de renunciar às coisas que precisam ser renunciadas para obedecer a Deus, mas obedecer a Ele e fazer a vontade dEle e viver o plano e o propósito dEle para a sua vida. Nós precisamos obedecer a Deus. E como já foi declarado aqui, embora nós vivamos nessa terra, o irmão falou que nós somos embaixadores de Cristo, de Deus, aqui na terra. Somos embaixadores. Se nós somos embaixadores, nós não somos brasileiros, sim ou não? Nós não somos essa terra. Pedro fala que nós somos de outra terra. Pedro fala que nós somos peregrinos em meio à terra estranha. Você está aqui de passagem. Esse não é o seu lar. Essa não é a sua habitação. Quanto tempo você vai viver aqui? Deus é quem sabe. Mas você precisa entender que é passageiro. É passageiro, é momentâneo. E Deus te plantou neste lugar. Deus te plantou nessa igreja. Deus te colocou neste lugar com um propósito. Tem uma finalidade. Deus não chama ninguém sem propósito. Deus não traz ninguém a um lugar sem uma finalidade. Talvez você fale em seu coração, não, pastor, mas fui eu que decidi estar aqui. Não, foi Deus que te trouxe aqui. Foi Deus que moveu no seu coração, começou a trabalhar no seu coração em algum momento do dia e te trouxe aqui essa noite. Te trouxe aqui essa noite. E isso tem um propósito, tem uma finalidade. Agora você precisa estar disposto para dizer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim, faz em mim a tua vontade, cumpre em mim o teu querer. Faz em mim o teu querer. Para nós encerrarmos, quero só ler uma história aqui. Há muitos anos, algumas pessoas tentaram cruzar o Oceano Atlântico em um balão de ar quente pela primeira vez. Eles estavam quase alcançando o objetivo quando, de repente, o balão começou a perder altitude e ainda faltava muitos quilômetros de distância da costa da França. E eles perceberam que só conseguiriam completar a jornada caso eles aliviassem o peso do balão. E depois de tirar comida, aquilo que não faria tanto falta, eles perceberam que aquilo não era o suficiente. Então eles jogaram fora computadores de navegação, câmeras, roupas, equipamentos. Tudo isso afundou nas águas do Atlântico para que eles pudessem alcançar a meta suprema, que era a própria sobrevivência e atravessar, cumprir o objetivo de chegar do outro lado. O que essa história nos ensina? Na vida com Deus, na caminhada com Deus, muitas coisas vão ter que ser deixadas, vão ter que ser lançadas fora. Coisas que às vezes nós consideramos de valor. Jesus falou que aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Por isso ele fala para que guardemos tesouros nos céus.
para que o nosso coração esteja lá, para que as coisas desse mundo, dessa terra, não nos prenda, não nos prenda. Vale a pena frisar mais uma vez, você não é daqui. Você foi chamado para o céu. Você é um cidadão dos céus. Cristo pagou o preço para que você pertencesse aos céus. Ele morreu lá na cruz do Calvário um dia, pagando o preço do meu e do seu pecado, para que pudéssemos ter o direito de pertencermos a Deus, de sermos a geração eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido. Temos o direito de sermos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Cristo pagou o preço por mim e por você. Mas existem coisas, como essa história que eu acabei de ler, que vai ser necessária para você completar a jornada. Vai ser preciso você deixar. Existem coisas que vão ser peso, que vão ser atrapalho. A Bíblia fala que a porta é estreita, que o caminho é estreito. Por isso Jesus fala, aquele que não negar a si mesmo, aquele que não renunciar. Às vezes nós estamos falando, clamando por mais de Deus, mas não estamos nos esvaziando de nós mesmos. Como que vai encher mais de Deus? Você precisa esvaziar de si mesmo. Você precisa se renunciar. Você precisa deixar algo para que Deus faça algo melhor para você. Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem jamais subiu ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? É o que Deus tem para você. Você não imagina, por mais que a sua imaginação possa, por mais que você possa pensar em algo tão grande, o que Deus tem para você é maior. Isso arde no meu coração. E tem dias que eu passo o dia inteiro, Deus, quais são os seus pensamentos a meu respeito? Deus, o Senhor tem algo novo para mim, eu sei o que é esse algo novo. Deus tem algo novo para você, mas você precisa ir até Ele, Ele quer revelar a você, mas você precisa deixar a sua vontade, é como João Batista falou, convém que Ele cresça e que eu diminua. O Senhor te chama essa noite. Posso orar? Em nome de Jesus, coloque-se de pé. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. O Senhor falou o seu coração. O Espírito Santo que está aqui nessa noite, passeando no meio da igreja, Ele falou contigo. Eu sei que Ele falou. Ele está aqui. Ele falou com você. Ei, não é o que eu falei, mas é o que o Espírito Santo falou ao seu coração, em nome de Jesus. Comece a falar com Ele. Abre seus lábios. Diga para Ele, eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui. Eis-me aqui para fazer a Tua vontade, para cumprir o Teu propósito, para fazer o Teu querer. Eis a minha vida diante do Teu altar, eis a minha vida diante da Tua presença. Diga para Ele, mas de coração, com sinceridade, eu me rendo ao Senhor nessa noite. Senhor, nessa noite eu renuncio a mim mesmo, a minha vontade, o meu querer, eu renuncio, Senhor, eu digo não, Senhor, para os meus planos e os meus propósitos, para dizer sim para Ti, ó Pai, para aquilo que o Senhor tem para mim. Oh Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa noite a Tua igreja se coloca em Tua presença, de acordo com aquilo que o Senhor falou. Pai, eu peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, comece a trabalhar nesse coração, começa, Senhor, a mudar a sorte, a vida, os pensamentos, abra os olhos espirituais dos Teus filhos, Pai, dê visão, dê discernimento, dê compreensão. Senhor, se revela mais a cada um desses que se achegaram a essa casa nessa noite. Eu peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, vem com Teu poder, ó Pai, vem com Teu poder, vem confirmando a Tua palavra, pois assim como a chuva cai, assim como a neve vem até o solo e não retorna para o seu lugar sem cumprir o objetivo, assim é a Tua palavra, ela veio essa noite aos nossos corações e nós a recebemos como uma boa semente. Pai, em nome do Senhor Jesus, vem Senhor,
Senhor, vem trabalhando em cada coração nessa noite, vem mudando os pensamentos, vem tirando toda a dúvida, vem tirando o medo, vem tirando a insegurança, vem tirando a incerteza, vem tirando a insegurança, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que todo ânimo dobre caia por terra, em nome do Senhor Jesus, que haja plena convicção da tua vontade, do teu propósito, do teu chamado, em nome do Senhor Jesus. Ei, Pai, eis-nos aqui, Senhor, nós renunciamos a nós mesmos, nós nos dispomos, ó Pai, a tomarmos a tua cruz e seguirmos, nós nos dispomos, Senhor, eis-nos aqui, ó Pai, eis a nossa vida. Ei, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, vem com teu poder sobre cada coração nessa noite, ó Pai. Deus, nós te louvamos por essa oportunidade, nós te bendizemos, Senhor, pois sabemos que não há outra chance, Senhor, nós sabemos que não há outra oportunidade. Ei, Pai, talvez eu não tenha